Prezadas irmãs e prezados irmãos, é um privilégio estarmos aqui esta manhã. Deus, na sua misericórdia, quis acordar-nos a todos e dar-nos mais um novo dia, para neste dia nós podermos gozar as suas bênçãos e ao mesmo tempo contribuirmos, quem sabe, para ajudar outras pessoas a conhecerem melhor o seu amor. Eu vou hoje falar sobre um assunto que creio ser a maior necessidade de cada um de nós esta manhã. Antes, porém, quero convidar-vos a abrir a Bíblia no livro de Hebreus e vamos ler o capítulo 12 e os versos 13 e 14. Hebreus, capítulo 12, versos 13 e 14. E nós encontramos o apóstolo Paulo a dizer estas palavras: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo está a dizer para nós termos o cuidado de fazermos veredas direitas, de no nosso comportamento seguirmos por caminhos que sejam um bom exemplo para aqueles que nos observam, para aquele que manqueja, diz aqui a Bíblia, para aquele que ainda está cocheando na sua caminhada cristã, não seja derrubado, não caia, mas pelo contrário, seja inteiramente recuperado, seja sarado. Segui a paz com todos, é o que diz o apóstolo. Nós necessitamos de promover a paz, procurar vivermos em paz com Deus, vivermos em paz com os nossos semelhantes e também sermos elementos de pacificação, sermos pacificadores. É-nos dito que aqueles que são pacificadores são chamados filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. E o apóstolo continua dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra santificação vem, se quisermos, do verbo santificar. E santificar significa separar para o uso sagrado. Eva e Adão, quando saíram das mãos do seu Criador, eram santos. Eles estavam separados de tudo o que pudesse ser contra a justiça, contra o equilíbrio, contra a perfeição com que Deus tinha criado o universo. Havia perfeita harmonia entre Adão e Eva e o seu Criador. Por isso eles eram santos. E Deus também disse ao povo de Israel, e também diz a cada um de nós hoje: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus escolheu-nos para sermos o seu povo peculiar. Embora, como Ele diz, toda a terra é minha, Ele quer fazer de nós o seu povo especial, um povo privilegiado. E isso acontece na medida em que nós consentirmos ser conduzidos pelo Espírito Santo para andarmos nos seus caminhos. E é o Espírito Santo que pode operar em nós, nas nossas vidas, essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não mais tiveram acesso à presença divina. E
À medida que o pecado foi aumentando, nós perdemos mesmo a capacidade de estarmos próximos de Deus. Daí Deus ter criado uma alternativa para se comunicar connosco. Nós ainda nesta semana nós íamos na escola sabatina que Deus falou com Abraão, enviando-lhe uma visão. Deus comunicava-se com os seres humanos, fazendo passar na presença deles uma espécie de filme, onde os seres humanos viam o que Deus queria que eles fizessem. Deus comunica-se aos seres humanos hoje, através dos profetas, e a sua mensagem pode ser derivada de visões, que Deus mesmo dá, sonhos, ou por vezes audivelmente. Mas a capacidade de estarmos na presença de Deus, vê-lo face a face e aprendermos diretamente dele, nós não a temos. Mesmo o Senhor Jesus disse: ninguém viu a Deus, senão aquele que desceu dos céus, referindo-se ao próprio Jesus. Então nós hoje necessitamos de ser aperfeiçoados, de ser santificados, não porque nós tenhamos acesso à presença física de Deus, mas porque Deus envia o Espírito Santo para fazer isto por nós. E eu convido-vos a abrir a vossa Bíblia agora no livro de Salmos, no capítulo 24, e vamos ver aqui algumas características. O que é que Deus espera de cada um de nós? O que é que nós necessitamos para sermos dignos de voltar para a presença de Deus? Salmos capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso 6. Verso 1 apresenta-nos Deus como sendo o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo é de Deus. As pessoas que habitam no mundo também são de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que ela contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora verso 3, faz aqui uma pergunta muito importante. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E a resposta começa no verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, prezadas irmãs e prezados irmãos, aquilo que é requerido de cada um de nós, para que tenhamos dignidade, para novamente nos encontrarmos na presença de Deus, é que sejamos limpos de mãos e puros de coração. O coração na Bíblia não tem a ver com este órgão que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O coração na Bíblia refere-se à mente. É através da mente que Deus se comunica connosco. É através da mente que o diabo também se comunica connosco. É através da mente que nós podemos tomar decisões para a vida eterna ou para a nossa própria ruína eterna. Por isso há necessidade de nós termos cuidado com a nossa mente. A palavra coração aqui refere-se à nossa mente. Aquele que é limpo de mãos e puro de mente, que não entrega a sua alma à vaidade. O que é vaidade? Vaidade aqui é uma palavra que tem a ver com aquilo que pode parecer muito substancial, mas depois no fim acaba em nada. Vaidade, tudo é vaidade, tudo é efêmero, tudo acaba em zero. E nós não podemos entregar a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos, àquilo que perece.
Jesus disse, e encontramos isto no Evangelho de João: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí é que deve estar a nossa motivação. Trabalhar por aquilo que vai durar eternamente, não por aquilo que acaba. Bem depressa, bem cedo demais. Mas a nossa tendência é demorarmos-nos nas coisas deste mundo, pensando que somos eternos, que este é o nosso lugar de repouso. Mas esta terra, na situação em que ela está, não é o nosso lugar de repouso. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a este mundo, no absoluto sentido do termo. Isto é um local de passagem e devemos ter sempre em mente que estamos a caminho de uma terra melhor. O povo de Israel foi libertado da escravatura do Egito para ir para a Canaã terrestre. Cristo veio a este mundo, fez-se homem, pagou a culpa da humanidade com a sua própria vida para nos abrir caminho para a Canaã não terrestre, mas para a Canaã celestial. Irmãos, Cristo fez tudo o que era necessário ser feito para que esta oportunidade estivesse ao alcance de todos nós. Mas nós não podemos pensar: bom, já que Cristo fez tudo, eu não preciso de fazer nada. Cristo fez tudo, mas nós também precisamos de fazer, não para conquistar, porque isso Ele já o fez, Ele já conquistou a vida eterna para cada um de nós, mas para nos adaptarmos àquele meio ambiente que se vive lá. Por isso, quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de mente, que não entrega a sua alma, digamos, não faz da sua vida a busca dos prazeres deste mundo, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Convido-vos ainda agora a abrir o mesmo livro de Salmos, mas agora no capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E vem a resposta agora no versículo 2. Aquele que anda em sinceridade e busca a justiça e fala a verdade no seu coração. Ou seja, aquilo que ele diz, condiz com aquilo que ele é verdadeiro, genuíno, não só nas palavras, mas também na conduta. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo, ou seja, aquele que se comporta indignamente, é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que, jurando com dano seu, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Vemos aqui quais são as características que Deus espera dos seus filhos, para que possam ter o privilégio de viver na sua presença. Convido-vos ainda a abrir agora Isaías, no capítulo 33 e nos versos 14. E se repararem, os dois textos que já lemos no livro de Salmos e este texto que vamos ler do livro do profeta Isaías, falam exatamente sobre o mesmo assunto. E aqui no verso 14 do capítulo 33 de Isaías, diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, sofreram um grande assombro, ficaram espantados. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem de entre nós habitará com o fogo consumidor? Quem de entre nós habitará com as labaredas eternas?
Isto é uma referência à glória de Deus. E a resposta vem aqui no versículo 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, ou seja, aquele que não se deixa corromper, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas de rocha serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. E se nós vivermos em função daquilo que acabamos de ler, como diz o verso seguinte, os teus olhos verão o Rei na sua formosura. É o que todos nós desejamos, é ver o Rei, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua formosura. Para nós o vermos na sua formosura, nós necessitamos estar na sua presença. Prezadas irmãs e prezados irmãos, nós somos incapazes de operar em nós essa transformação de vida. Por isso, a nossa maior necessidade é do Espírito Santo. O Espírito Santo, como Jesus disse, foi enviado por Ele para, na ausência física de Jesus aqui na terra, nós termos alguém que nos pudesse amparar, alguém que nos pudesse conduzir, alguém que nos pudesse guiar ao longo da nossa caminhada neste mundo. Eu vou pedir a vossa paciência por alguns minutos, porque eu quero ler aqui alguns parágrafos que nos vai falar sobre a importância e da obra e da influência do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Sem o Espírito Santo não há salvação possível. Jesus Cristo fez a parte que lhe compete. A nossa parte também tem que ser feita, não pelas nossas capacidades, mas se permitirmos que o Espírito Santo faça na nossa vida. A graça de Deus não pode cooperar com a iniquidade. O Espírito de Deus pode apenas iluminar a compreensão daqueles que estão dispostos a ser iluminados. Lemos que Deus abriu os ouvidos a Lídia para que ela atendesse à mensagem dita por Paulo. Declarar todo o conselho de Deus e tudo o que era essencial para Lídia receber, essa era a parte em que Paulo deveria agir na sua conversão. E então, o Deus de toda a graça exerceu o seu poder, guiando a alma no caminho certo. Deus e o agente humano cooperaram e a obra foi totalmente bem sucedida. Vocês, e este vocês somos todos nós, não precisam da emoção dos teatros e peças teatrais como passatempo. A forma de nós ocuparmos o nosso tempo, nós não precisamos de nos entreter com coisas fúteis. Tenham um caráter a formar a semelhança divina. Se crerem de todo o coração, o Espírito Santo operará em vós. Então nunca terão desejo de diversão corriqueira e terrenal. A graça de Deus será a vossa ajuda, a vossa fortaleza. Em estrita lealdade para a glória de Deus, devemos trazer ao povo toda a luz e evidência possível. Para fazer isso, devemos ser aprendizes constantes na escola de Cristo. Devemos aprender a sua mansidão e humildade. Somente assim podemos, por nossas palavras e em nosso caráter, transmitir a unção do Espírito Santo. Se houver uma diferença de expressão na apresentação da verdade, deixe que todos procurem ver todas as coisas à luz da glória que brilha na face de Jesus Cristo. Quanto mais nós, como crentes, bebermos do Espírito, mais seremos animados e unidos por sua superação e mais revelaremos esse Espírito terno e compassivo que fez com que o nosso abençoado Mestre, por tanto tempo e pacientemente,
suportasse os mal-entendidos daqueles que ele havia escolhido como seus obreiros. Não devemos limpar o lixo que está a encher o nosso coração e convidar Cristo a entrar como convidado permanente? Então Ele nos abençoará ricamente e receberemos o batismo do Espírito Santo. Desejamos muito que neste momento o Espírito Santo mostre a todo declarado cristão a plenitude e a perfeição do sacrifício expiatório de Cristo. Foi um sacrifício total e completo que Cristo fez pelos pecados do mundo. Estamos a viver, a trabalhar e a respirar numa atmosfera deficiente. De vez em quando temos vislumbres de Cristo, mas manifesta-se muito egoísmo. O nosso fracasso em apropriar-nos da graça de Cristo torna-nos imperfeitos e sem fé, incapazes de corretamente representarmos Cristo. Ao nos apegarmos ao eu, ministrando aos nossos interesses egoístas, desonramos a Deus. E a palavra que ministramos é feita para provar o vaso não limpo através do qual é comunicada. O eu é tão amplamente revelado que a sacralidade da verdade se perde de vista. Notemos, irmãos, aqueles que se colocam sob o controle do Espírito Santo podem cumprir as palavras de Cristo. Todos serão renovados como o orvalho do céu. O Senhor deseja fazer do homem um receptáculo da influência divina, e a única coisa que dificulta a realização dos desígnios de Deus é que os homens fechem os seus corações à luz da vida. A apostasia causou a retirada do Espírito Santo do homem, mas através do plano da redenção, esta bênção do céu deve ser restaurada para aqueles que a desejem sinceramente. O Senhor prometeu dar todas as coisas boas àqueles que lhes pedem, e todas as coisas boas são definidas como dadas com o dom do Espírito Santo. Quanto mais descobrirmos a nossa real necessidade, a nossa pobreza real, mais desejaremos o dom do Espírito Santo. As nossas almas serão transformadas não num canal de ambição e presunção, mas num canal de súplica sincera pela iluminação do céu. É porque não vemos a nossa necessidade, é porque não percebemos a nossa pobreza, que não fazemos pedidos sinceros, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para a concessão da bênção. Deus deseja revigorar o seu povo através do dom do Espírito Santo, batizando o homem no seu amor. Não há necessidade de haver escassez do Espírito Santo na igreja. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio sobre os discípulos que esperavam, oravam e criam com uma plenitude e poder que alcançavam todos os corações. No futuro, a terra deve ser iluminada com a glória de Deus. Uma influência divina deve alcançar o mundo a partir daqueles que são santificados pela verdade. A terra deve ser cercada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo deve operar no coração humano, levando as coisas de Deus e mostrando-as aos homens. Somente o Espírito Santo é capaz de operar conosco, em nós e através de nós, dando-nos um caráter que Deus pode aprovar. O Senhor ama o seu povo. Com o crescimento da vida cristã surgirá a necessidade de uma experiência mais profunda e perfeita. Nada pode suprir as necessidades dos homens pecadores e errantes, a não ser o sacrifício perfeito de Cristo. Toda a Igreja precisa do poder esquadrinhador do Espírito Santo. Isto por si só pode capacitá-los a buscar a paz, a seguir o caminho que trará paz às suas próprias almas, a serem testemunhas fiéis de Cristo, testificando através do seu circunspecto rumo de ação que eles têm em mente de Cristo.
Só seremos salvos, notem bem, só seremos salvos se formarmos um caráter à semelhança de Cristo. A morada do Espírito Santo será revelada pela manifestação do amor celestial. O Senhor Jesus é o nosso portador do pecado. Deus cobre o pecador arrependido com o seu perdão e esconde o pecado da vista divina, vestindo-o com a perfeição da justiça. Quanto mais perfeitamente formos transformados à imagem de Deus, maior será o nosso ódio pelo pecado e trabalharemos para salvar o pecador. Se buscardes a bênção de Deus todos os dias, sereis abençoados todos os dias. O Senhor concede-nos o Espírito Santo e oferece-nos todas as oportunidades e capacidades providenciais. As grandes verdades da Bíblia são para nós individualmente, para governar, guiar e controlar a nossa vida, pois esta é a única maneira pela qual Cristo pode ser adequadamente representado ao mundo, na graça e no caráter de todos os que professam ser seus discípulos. Nada menos que o serviço do coração será aceitável a Deus. Deus requer a santificação do homem completo, corpo, alma e espírito. O Espírito Santo implanta uma nova natureza e molda pela graça de Cristo o caráter humano, até que a imagem de Cristo seja aperfeiçoada, isto é, a verdadeira santidade. Ele morreu como um sacrifício pelo mundo, e através deste sacrifício vem a maior bênção que Deus poderia conceder, o dom do Espírito Santo. Esta bênção é para todos os que receberem a Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cristo foi autorizado a insuflar na humanidade caída o sopro da vida. Aqueles que o recebem nunca terão fome, nunca terão sede, pois maior alegria do que encontrar em Cristo não pode haver. Não pode haver maior alegria do que aquela que nós encontramos em Cristo. Não existe. A alegria que nós encontramos em Cristo é uma alegria real, verdadeira, que nunca acabará. Estudei as palavras pronunciadas pelo Salvador no Monte das Bem-aventuranças. De que maneira excelente a natureza divina brilhou através da sua humanidade, à medida que os seus lábios pronunciavam as bênçãos sobre aqueles que eram os objetos da sua misericórdia e amor. Ele abençoou-os com uma plenitude que provinha da inesgotável fonte dos tesouros mais ricos. Os tesouros da eternidade estavam sob o seu comando. O Pai entregou-lhe as riquezas do céu e, tendo-as à sua disposição, ele não conheceu limites. Aqueles que o aceitam como seu Salvador, o seu Redentor e o Príncipe da sua vida, ele os reconhece perante a hoste celestial, perante os mundos não caídos e perante o mundo caído como seu tesouro peculiar. Cristo atraiu o povo para si. Ele revelava verdades da mais elevada importância. O conhecimento que ele veio transmitir era o Evangelho em toda a sua riqueza e poder. O portador de pecados conhece todos os horrores que o pecado traz sobre a alma e veio a este mundo com uma mensagem de libertação. O que é o cristianismo? O instrumento de Deus para salvar o pecador. Jesus chamará a prestar contas todos os que não se submeterem ao seu controle, que não demonstrarem na sua vida a influência da cruz do Calvário. Cristo deve ser exaltado por aqueles a quem ele redimiu, morrendo na cruz uma morte vergonhosa. Aquele que tem sido o poder da graça de Cristo tem uma história para contar. Aquele que tem sentido o poder da graça de Cristo
tem uma história para contar. Prezadas irmãs e prezados irmãos, todos nós temos uma história para contar. Há um mundo lá fora que desconhece esta história. Que história é esta? A história de um amor de Deus. A história do amor de um Deus que redime. A história de um amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Até que ponto é que nós temos sido leais ao transmitir essa história àqueles que ainda não o conhecem? Foi prometido que o Espírito Santo estaria com aqueles que lutam pela vitória, em demonstração de toda a grandeza, dotando o agente humano de poderes sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. Constitui uma promessa, saber que o Espírito Santo será o grande ajudador. Se o Espírito não houvesse sido dado como um agente constante, real e regenerador, que em nosso caso torna efetiva a obra realizada pelo Redentor do mundo, de que serviria que o unigênito de Deus se humilhasse, que suportasse as tentações do astuto inimigo, que lutasse contra ele durante toda a sua vida e que morresse o justo pelo injusto, para que os seres humanos não perecessem? Por outras palavras, de que serve o sacrifício de Cristo àqueles que não se deixarem conduzir pelo Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo comunicado capacitou os seus discípulos, os apóstolos, a permanecer firmes contra toda a espécie de idolatria e exaltar o Senhor e somente a Ele. Quem, senão Jesus Cristo, através do seu Espírito e poder divino, guiou as penas dos historiadores sagrados para que fosse apresentado ao mundo o registro precioso das declarações e obras de Jesus Cristo? O prometido Espírito Santo, que Ele enviaria depois de ascender ao seu Pai, está constantemente a operar, a fim de chamar a atenção para o grande sacrifício vicário na cruz do Calvário, para revelar ao mundo o amor de Deus para com o homem, para abrir perante a alma condenada as coisas preciosas das Escrituras e para abrir as mentes obscurecidas, os raios brilhantes do sol da justiça, as verdades que fazem os seus corações arderem dentro de si com inteligência desperta pelas verdades da eternidade. Estou quase a terminar, irmãos. Peço a vossa paciência, mais um segundinho. Quem, senão o Espírito Santo, apresenta diante da mente o padrão moral da justiça, convence do pecado, produz uma tristeza piedosa que opera um pesar do qual não precisamos nos arrepender e inspira o exercício da fé somente naquele que pode salvar de todo o pecado? Quem, a não ser o Espírito Santo, pode operar na mente humana uma transformação de caráter, retirando as afeições das coisas que são temporais e perecíveis e incumbindo a alma de um sincero desejo apresentando a herança imortal, a substância eterna que é imperecível, recriando, refinando e santificando os agentes humanos para que se tornem membros da família real, filhos do Rei Celestial. Quão abundante é a dádiva do Espírito Santo ao nosso mundo! Está além do poder da linguagem expressar as bênçãos que Ele traz ao povo de Deus. Se recebido e apreciado, o Espírito Santo tornar-nos-á santos à semelhança de Cristo. Através da sua atuação, estamos unidos a Cristo, participantes da natureza divina. A recepção do Espírito Santo na sua plenitude é a grande necessidade da Igreja hoje. É a minha grande necessidade. E possivelmente também será a maior necessidade, a grande necessidade de cada um de vós. Estas promessas são a garantia de que, pela influência do Espírito Santo, somos fortalecidos para sermos como Deus, em caráter. Termos um caráter igual ao dele.
Sem esse caráter igual ao de Deus, não temos acesso à sua presença. Não podemos viver lá. Foi quando Eva e Adão deixaram de ter essa harmonia de caráter que tiveram de ser expulsos do paraíso. E as condições para voltarmos para lá eram as mesmas, são as mesmas que eram necessárias para lá terem permanecido. Perfeita harmonia entre o caráter das suas Escrituras com o caráter do seu Criador. Eu não tenho esse caráter, mas sem Ele não posso entrar lá. Vós não tendes esse caráter, mas sem Ele não podeis entrar lá. Mas Deus quer conceder o seu Espírito. É o Espírito Santo que nos quer capacitar. Estas promessas são a garantia de que, pela influência do Espírito Santo, somos fortalecidos para sermos como Deus em caráter. Ao contemplarmos a sua pureza e santidade, tornamos-nos participantes da natureza divina, superando o egoísmo do coração natural. Existe um poder, na verdade, que sempre funcionará, caso o agente humano coopere de todo o coração, permitindo-se ser levado cativo pela fé a Jesus Cristo. As virtudes e as excelências do Salvador tornam-se o sabor de todo o ser, corpo, alma e espírito. Prezados irmãos, convido-vos a abrir a vossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículos 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículos 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, ou seja, toda a vossa mente, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, de que modo? Irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última passagem que eu vou ler hoje é aquela que nós encontramos em Judas, no versículo 24. Judas só tem um capítulo. Podemos por nós mesmos ter essa capacidade? Não. Mas o verso 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Prezadas irmãs e prezados irmãos, já imaginaste, conseguis imaginar a alegria que sentirão todos aqueles que estiverem preparados quando virem Jesus voltar na nuvem do céu? A alegria que eles vão sentir. Essa alegria é a verdadeira alegria que os seres humanos precisam conhecer. A alegria que provém de Deus. Irmãos, esta oportunidade está ao alcance de todos nós. Mas para isso, precisamos de consentir que o Espírito Santo tome posse de nós e nos guie pelos caminhos de Deus. Andar nos caminhos da justiça. A nossa maior necessidade é a necessidade de que o Espírito Santo tome posse de cada um de nós e nos guie como Ele entender. Nos conduza, como disse Jesus, em toda a verdade. Que Deus nos possa abençoar e que este momento seja para cada um de nós um momento de um novo recomeço. Uma decisão de começarmos agora um novo viver com Deus, um viver mais real. Que Cristo não seja apenas algo de que nós falamos ou ouvimos falar, mas que se torne verdadeiramente Ele o dono da nossa vida. Este é o meu sincero desejo para mim e para cada um de vós esta manhã. Amém. Vamos levantar para terminarmos nosso curso com o hino 155. Não é esse? É o mesmo? Hino 155.
Santo Espírito, neste meu pobre ser, faz o meu coração a luz do céu resplandecer. Viva em mim, Santo e bom Consolador, livra do mal meu coração, reine nele só amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Viva em mim, Santo e bom Consolador, livra do mal meu coração, reine nele só amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Viva em mim, Santo e bom Consolador, livra do mal meu coração, reine nele só amor. Senhor nosso Deus, esta é a nossa maior necessidade, a de que o Espírito Santo guie, comande, controle toda a nossa vida. Nós necessitamos que o Espírito Santo se apodere de nós, mas para isto nós necessitamos também de lhe conceder esse direito, visto que tu nos concedeste com o direito de livre-arbítrio, de tomarmos decisões para te seguir ou para te rejeitar. E a nossa tendência é tomarmos decisões para nos afastarmos de ti. Senhor, tem misericórdia de nós, transforma o nosso coração, cria em nós a necessidade de recebermos o Espírito Santo como nosso auxílio, como nosso guia, como nosso protetor. Inclina a nossa vontade para te servir, para sermos submissos à tua voz e à tua orientação. Concede-nos o Espírito Santo, Senhor, para que Ele não apenas santifique a nossa vida, para que Ele não apenas reconstrua em nós o caráter semelhante ao de Jesus, mas também para que nos ajude a ir chamar outros que não conhecem a tua salvação, para vir também participar desta alegria que será vermos Jesus na sua glória. Abençoa cada pessoa que veio esta manhã aqui à tua igreja, Senhor. Tu conheces os anseios de cada um deles, de cada um de nós. Que tua vontade se cumpra nas nossas vidas e concede a cada um de nós as nossas necessidades. Satisfaz as nossas necessidades, mas reconhecemos que a nossa primeira e maior de todas as necessidades é do Espírito Santo. Por isso nós te imploramos que não o derrames nas nossas vidas e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.